Bom dia! Que alegria estar junto de vocês por aqui para celebrarmos ao Senhor. Espero que esteja tudo bem com você e que cada vez mais o desejo do nosso coração seja buscar ao Senhor para conhecê-lo, ter intimidade com Ele e fazer a sua vontade. Eu quero saudar vocês com a palavra bíblica de Tiago, capítulo 1, os versículos 22 a 25, onde lemos o seguinte: Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Meus queridos, o convite nesse dia é para nos atentarmos à palavra do Senhor e praticarmos o que ela nos diz. Isso em fidelidade a Ele e perseverando nos seus propósitos. A prática da palavra do Senhor traz liberdade e felicidade. Não se trata aqui de um legalismo, de cumprir uma série de exigências, mas sim de uma vivência diária que exige fidelidade e perseverança. E quem nos orienta, quem nos conduz e quem nos permite viver assim é o próprio Cristo. Nós precisamos ouvir e praticar a palavra. Esse é o nosso desafio para esse dia. Esse é o desafio para a nossa vida. Eu convido você para um tempo de oração. Santo Deus, Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez nos encontrarmos para celebrar ao Senhor, para prestar culto a Ti e também ouvir da Tua palavra. Toma, Senhor, tudo o que nós estamos fazendo para a Tua honra e para Teu louvor. E que seja também um tempo de oportunidade para todos aqueles que têm ouvido e acompanhado a ministração da Tua palavra. A nossa oração é para que o Senhor possa operar e esclarecer o nosso entendimento, para que mais do que teoria, nós tenhamos uma vivência do que a Tua palavra e mais o Teu próprio exemplo, Jesus, nos orienta a fazer. Fica conosco, abençoe, Senhor, tudo o que nós fazemos aqui. É para a honra e glória do Teu nome. Visita o coração e a mente de cada pessoa que juntamente conosco te celebra nessa manhã e faz aquilo que só o Senhor pode fazer através da Tua palavra e da Tua ação poderosa. Fica conosco, é a nossa oração em Teu nome, ó Jesus. Amém. Eu convido para um tempo de louvor, onde nós queremos engrandecer e exaltar aquele que é digno de receber os nossos louvores. Louvemos ao Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança.
meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Fazer tua vontade, seguir tuas pegadas, é o pão de cada dia para nós. Servir em tua mesa, saber lavar os pés, cantando de alegria a ti, Senhor. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforme nosso querer. Tua vontade. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforme nosso querer. Tua vontade. Buscar em tua presença sustento para a alma, vivendo cada dia aos teus pés, bebendo da palavra que torna morte em vida e dá-nos alegria pra servir. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforme nosso querer. Tua vontade.
a vontade do Senhor, os ensinamentos, a palavra do Senhor, a vontade para as nossas vidas. Que possamos orar pedindo ao Senhor que nos dê entendimento para meditar na sua palavra. Pai querido, nós vamos agora meditar na tua palavra. E nós queremos que o Senhor tenha liberdade para abrir a nossa mente, o nosso coração e nos dar entendimento. Mas que não seja um entendimento para algo teórico, que seja um entendimento para viver e praticar a tua palavra todos os dias da nossa vida. Fala, Senhor, à medida da necessidade de cada um que, nesse momento, junto conosco, medita e quer ouvir da tua palavra. Nós dependemos do Senhor, porque de ti, Senhor, que vem todo o entendimento. E só tu é capaz de nos transformar e nos tornar capazes de viver e praticar a tua palavra, em fidelidade e em perseverança. Guia-nos, continua conosco. Em teu nome, ó Jesus. Amém. Meus queridos, para nos situarmos um pouco dentro do que nós queremos meditar nessa manhã, dentro do tema aí, fidelidade e perseverança, eu trago algumas questões de início, né? Porque o texto da palavra do Senhor que nós teremos como base hoje é em 1 Tessalonicenses. Então, eu quero apresentar para vocês um pouco da cidade de Tessalônica, que era uma das principais cidades da região ali da Macedônia. E o relato da sua evangelização nós encontramos lá em Atos, capítulo 17, dos versículos de 1 ao 9. Você pode depois ler para entender um pouco melhor e conhecer como as pessoas que viviam naquela cidade tiveram acesso, tiveram a oportunidade de conhecer a Jesus Cristo e ao seu amor. E quando a gente lê esse relato, e também o texto que nós vamos utilizar hoje da Palavra de Deus, aparentemente a maior parte das pessoas que passaram a crer em Jesus Cristo naquela região não era oriundo da religião judaica, eles eram o que a gente chama de gentios, né? E Paulo, o apóstolo Paulo, ficou um tempo por lá anunciando a palavra de Deus, ensinando aquelas pessoas. E depois desse período de evangelização, de ensino, de vivência junto com aqueles irmãos ali em Tessalônica, ele e Silas foram expulsos para a cidade de Bereia e depois ainda para Atenas. E lá de Atenas, Paulo, preocupado com aquelas pessoas, ele envia Timóteo para saber notícias e falar, relatar a ele como eles estavam, o que estava acontecendo. E quando então Timóteo volta com notícias, Paulo, inspirado pelo próprio Deus, escreve essa carta aos Tessalonicenses. Então, a gente precisa destacar que é uma carta inspirada pelo próprio Deus, escrita com grande amor, com grande preocupação, e tinha um propósito. O propósito era incentivar aquelas pessoas a perseverarem, a se manterem firmes, mesmo em meio às provações, mesmo em meio às dificuldades. Era ainda também o propósito orientar a vivência daquelas pessoas, com uma vida de fé prática, onde a compaixão, o amor ao próximo estavam na sua vivência, no seu dia a dia, faziam parte de cada uma daquelas pessoas. Ou seja,
a não negligenciarem o viver, o servir a Cristo também com as suas atitudes. Trata-se então de uma exortação, de um cuidado, de um zelo na consolidação da vivência prática da fé em Jesus Cristo. E enquanto palavra de Deus, essa carta é atemporal e ela quer também nos inspirar hoje. Eu convido para lermos 1 Tessalonicenses, capítulo 1, os versículos de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações, lembrando continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês. Em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam a maneira que vocês os receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Aqui, queridos, nós somos apresentados a uma igreja aparentemente sólida e unida em amor. Paulo e Silas, também aqui chamado de Silvano, e Timóteo foram os precursores do Evangelho naquele lugar. Eles anunciaram o amor de Deus primeiramente àquelas pessoas. E agora eles se recordam daquela igreja, daquelas pessoas que receberam essa mensagem de amor com o coração repleto de alegria por causa do que eles mesmos agora demonstravam. E o que eles demonstravam? Um trabalho resultado da sua fé, um esforço que era motivado tão somente pelo amor ao próprio Cristo e a perseverança, que também é resultado de uma esperança em Jesus Cristo. Então, era uma igreja que possuía uma fé prática, uma fé de ação e um amor altruísta, um amor preocupado e dedicado ao próximo. Eles perseveravam com esperança porque tinham a certeza da volta de Cristo e na vida eterna que em Jesus Cristo eles haviam recebido. Como refletimos há 2 semanas atrás, todos os que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador
aguardam um fim glorioso, ou seja, a volta do próprio Cristo, consumando assim o seu plano de salvação. A questão aqui posta é o meio da história. Como nós vivemos entre esse período que nós estamos aqui, ouvindo da palavra, sendo orientados por ela, até o dia que o Senhor Jesus voltar. Qual é a minha postura, qual é a minha conduta enquanto esse dia tão esperado não chega? E aqui cabe uma pergunta. Você já refletiu sobre a certeza da fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Se você ainda não tem a fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eu convido que você pense e tome uma decisão a esse respeito. E para você que já tem essa certeza, o convite é para perseverar, para se manter fiel e alcançar outras pessoas nessa mesma esperança, nessa mesma certeza de que Jesus voltará. Para falar sobre isso, o Senhor inspirou a Paulo, nesse contexto que nós lemos. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas e às dores, as pessoas que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, lá em Tessalonicenses, os tessalonicenses se tornaram imitadores de Cristo. Ou seja, eles viviam esse amor de forma prática, buscando fazer a vontade de Deus em tudo, em qualquer situação, em todas as áreas da sua vida. E assim, eles receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, de sorte que, a partir deles, se propagou a mensagem do Senhor. Eles não retiveram essa palavra para si, mas eles fizeram com que ela se propagasse e chegasse a outras pessoas. Ou seja, havia uma alegria, fruto da ação do Espírito Santo, em anunciar, não só de boca, não só de palavra, mas também com as suas atitudes, a fim de que outros davam testemunho da conduta deles. A palavra de Deus os instruía e os motivava a agir dessa maneira, a contar a outros as maravilhas que receberam por meio de Jesus Cristo. E mais, eles, deixando os ídolos, se converteram ao Senhor para servirem ao único Deus vivo e verdadeiro. Trazendo essa reflexão para os nossos dias, para a nossa sociedade. Quais são os nossos ídolos? O que a nossa sociedade tem idolatrado? O que nós precisamos deixar para servir ao Senhor integralmente? O testemunho da igreja, do corpo de Cristo em Tessalônica, sem dúvida, teve um grande impacto, uma grande repercussão e foi de suma importância para a sociedade daquela época. O que nós podemos dizer do nosso testemunho? Se essa carta fosse endereçada a nós, as nossas atitudes como igreja, como corpo de Cristo, gerariam ações de graça? Nós seríamos reconhecidos como modelos imitadores de Cristo no nosso dia a dia, por ter uma fé prática, condizente com a própria atitude de Jesus Cristo? Em Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2, nós lemos a seguinte orientação na palavra de Deus para as nossas vidas. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados,
e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Diante dessa palavra e orientação, nós precisamos refletir como temos vivido a nossa fé. Muitas vezes se afirma, se diz ser seguidor de Cristo, mas na prática o que a gente vê é uma outra situação. A nossa fé precisa ser genuína e operante, senão ela não vai passar de teoria. Aquela que logo a gente se esquece. Como fica a questão da prática do amor que se preocupa com o próximo? Ou a sólida esperança, a certeza que Jesus Cristo voltará e continua no controle de todas as coisas e de todas as situações, mesmo aquelas mais difíceis. As pessoas ao nosso redor, nessa sociedade, têm nos reconhecido como amados de Deus? É muito importante refletir sobre isso, porque, afinal de contas, o Evangelho não é pregado somente em palavra, mas em procedimento e em amor. Nossas ações e nossas reações, elas têm um poder de influência bem maior, às vezes, do que aquilo que nós falamos. As pessoas que estão ao nosso redor não estão sedentas por discursos teóricos ou até mesmo de autoajuda, mas elas estão sedentas por ler a palavra de Deus na vida de alguém. Por conhecer o amor de Jesus através das nossas atitudes. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos nos deixar ser moldados pelo próprio Deus, para nos tornarmos dignos de ser imitadores dele e imitados por outras pessoas. E aqui não se trata de um mérito pessoal. É tudo mérito do próprio Jesus, fruto da graça e da misericórdia dele que nos alcança. Jesus refletido nas nossas vidas. Nós precisamos revelar em nossa vida o caráter de Cristo. Esse propósito só terá êxito quando abandonarmos os ídolos, os quais nos apegamos e muitas vezes deixamos tomar o lugar que é devido do próprio Deus. E não podemos nos enganar. Esses ídolos podem ser muitas coisas. Tudo aquilo que nos impede ou nos atrapalha de servir a Deus em sua plenitude e se tornar seu imitador, se torna um ídolo que está ocupando o lugar do Senhor. Podem ser pessoas, podem ser tradições, podem ser riquezas, vícios, enfim. Toda vez que nós permitimos que a nossa natureza carnal se sobreponha à vontade do Senhor para as nossas vidas, o que cabe a nós é fazer com que essa nossa natureza morra dia após dia, deixando que o poder do Espírito Santo de Deus atue em nós, nos moldando, nos tratando, nos transformando para sermos semelhantes àquele que nos chamou para brilhar a sua luz. A igreja, o corpo de Cristo, lá em Tessalônica, compreendeu e viveu esse chamado. Mas assim como Paulo não cessava de orar por ela e de exortá-la, assim também conosco, para a necessidade de continuar progredindo cada vez mais. Nós precisamos perseverar em oração, de uns para com os outros, e buscar, na comunhão com Deus, o aperfeiçoamento desse processo. E esse processo só será completado quando o próprio Jesus dos céus
vier, quando Jesus regressar. Então, nós precisamos todos os dias nos apegar a Jesus, que nos livra da ira vindoura e nos dá novo ânimo, novo sopro e nova possibilidade de vida. Já aqui, no decorrer da história e também eternamente. Nós precisamos buscar a sua palavra, a sabedoria necessária para vivermos como ele viveu. E assim, pela graça do próprio Cristo, poderemos ser nós, cada um de nós, cartas vivas, escritas pelo próprio Deus para as pessoas ao nosso redor. É um desafio, é uma orientação e é um chamado. Sejamos cartas vivas, vivendo em fidelidade e em perseverança naquilo que o Senhor nos convida. Eu te convido também a fazer do próximo louvor uma oração. Que sejamos o que o Senhor espera e deseja para nós. Eu quero ser a expressão do teu amor. Somos teus filhos, queremos ser as tuas mãos. Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador, que o teu nome seja exaltado, Jesus, que o teu nome seja adorado por todos os povos. Te amar como és, santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador, que o teu nome seja exaltado, Jesus. Te amar como és, santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para
pelas suas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas suas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas suas próprias mãos. E o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Que o desejo do nosso coração seja permitir que o maior e o melhor autor que existe escreva a nossa história, as nossas vidas, e que sejamos, pelas mãos dele, cartas para o mundo, e que vivamos essa nossa caminhada aqui com Cristo, com fidelidade e perseverança, até que ele venha. Te convido a orarmos. Paizinho querido, nós te agradecemos por mais uma vez podermos celebrar ao Senhor e saber que em Ti a nossa história, a nossa trajetória pode ser escrita e moldada da melhor maneira possível. Que o nosso querer seja permitir que o Senhor nos transforme, nos molde, para sermos cada dia mais parecidos contigo. E que possamos perseverar na Tua presença até que o Senhor venha, em fidelidade com os Teus ensinamentos, com as Tuas atitudes e com o Teu amor. Nós confiamos a Ti, cada pessoa, cada família que estiveram juntos conosco nesse dia. E pedimos que o Senhor os fortaleça, que nenhuma dificuldade, que nenhuma provação, que nenhuma situação, seja ela qual for, impeça de todos nós e de cada um de nós, nas suas individualidades, buscar ao Senhor e confiar em Ti. Continua conosco, Senhor. Fortalece o cansado, dá ânimo, dá coragem, dá sustento. Visita, Senhor, cada pessoa nas suas necessidades. Tu sabes, Senhor, as lutas de cada um. Tu sabes aqueles que choram pelos seus filhos, pelos seus entes queridos. Tu sabes, Senhor, aqueles que têm passado dificuldades de toda a espécie, de toda a natureza. Fortalece, sustenta. Não os deixe, Senhor, esmorecer. Que eles sintam a Tua presença e reconheçam que o Senhor é Senhor sobre todas as circunstâncias. Que vivamos de maneira fiel a Ti até que o Senhor venha. Na certeza de que o Senhor está conosco. Nós queremos continuar caminhando, sendo moldados de acordo com a Tua vontade, para sermos cartas vivas que testemunhem e, na prática, possam vivenciar a fé que o Senhor nos inspira a viver. Em Teu nome, ó Senhor, nós agradecemos e pedimos que o Senhor continue conosco. Amém.
Mais uma vez, nós agradecemos por cada um de vocês que tem celebrado e buscado ao Senhor conosco. E para as crianças, a história já está disponível para vocês nessa página e daqui a pouco sai a atividade. No mais, nós desejamos um abençoado domingo, uma abençoada semana na paz do nosso Deus. Um forte abraço para você.